Oi, aqui é a Sara e hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu li no mês de abril. Em abril eu li 5 livros, basicamente 5 histórias, né, pra falar a verdade, e deu-se esse número graças aos audiobooks, porque eu inventei de lá no começo de abril que eu ia ler os 4 últimos livros de Trono de Vidro, um atrás do outro, e que eu iria conseguir terminar esses 4 últimos livros em abril. Só que eu não parei pra considerar que são mais de 3.000 páginas, esses 4 livros, e que talvez ler um atrás do outro não seja tão legal. Porque eu percebi uma coisa, os livros da Sarah J Maas, eu demoro um pouco pra entrar na história. Então, deu aquela empacada assim no mês. Mas, como eu disse, os audiobooks me salvaram. Então, já que a gente já tá falando de audiobook, vamos falar sobre os 3 audiobooks que eu li, que eu ouvi no mês de abril. O primeiro que eu terminei foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que... Nossa, que livro bizarro. Que livro bizarro. Assim, mas bem interessante. Não foi, com certeza, não foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele foi um livro, assim, 3 estrelas e meia. Ele foi interessante, foi divertido, em alguns momentos não tanto. Mas, assim, foi um livro, sabe, tipo, é uma história interessante. Não é a melhor história que eu já ouvi, mas foi uma história interessante. Me lembrou muito aquele filme da Megan Fox com a Amanda Seyfried de Garota Infernal, que dá aquela vibe, assim, de uma menina popular que tem uma melhor amiga que não é tão popular e bonitona e que alguma coisa acontece que ela acaba sendo possuída por um demônio. É basicamente isso, E é muito interessante, assim, a forma como isso se desenrola, assim, porque ali é contado, realmente, são 2 melhores amigas, elas são amigas há muitos anos, desde a infância, e elas estão vivendo, assim, os anos 80 juntos. Mas, assim, é uma história divertida, não recomendo pra todo mundo. Tem cenas extremamente nojentas, explicitamente nojentas, no ponto em que eu ouvia esses audiobooks, assim, principalmente quando eu tava indo pra academia, na academia e voltando. E então, assim, eu lembro de um dia que eu tava voltando da academia, tava chegando perto da hora do almoço e eu tava morrendo de fome. E daí eu só ficava pensando assim, o que eu posso comer quando chegar em casa? E daí apareceu uma cena horrível, 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 que assim, eu cheguei em casa e não consegui comer mais nada. Então, assim, é nojento. E é assim, extremamente explícito. Tem cenas de violência sexual, cenas de... Eu não sei o que eu posso falar sem dar muito spoiler, mas uma coisa importante, um animal morre e é meio assim... Eu acho que a forma como foi descrito isso foi um pouco explícito demais, não precisava de verdade, eu não esperava por isso. E assim, eu fiquei muito triste, porque o animal que morre é um cachorro que se chama Max, o meu cachorro se chama Max. Ai, assim, quando eu ouvi isso, me deu uma vontade louca de chorar. Mas tá aí. Realmente não indico pra todo mundo, mas foi uma experiência bem interessante. Bem interessante. Daí, eu li um conto no Kindle, Nobody, No Crime, que é baseado na história de uma música da Taylor Swift. E assim, legal. Assim, rapidinho, 20 e poucas páginas. Então assim, é que se você ouve a música é uma história, tá contando uma história. Que daí é basicamente a história de uma mulher que tem uma amiga que tá desconfiando que o marido dela tá traindo ela. Daí a amiga dela simplesmente desaparece. E daí fica pra essa mulher aí tentar entender o que tá acontecendo. Então assim, se você ouve a música, você já sabe o que esperar do livro, do conto, né? E teve ali uma questão, assim, um plot twist no final, mas assim, me pareceu muito que era um plot twist por fazer um plot twist, não teve assim um objetivo muito maior. Então, tá ali, eu li, se você gosta de Taylor Swift, se você gosta dessa música,
tá aí. Daí eu finalizei o primeiro dos 4 livros de Trono de Vidro que eu tava querendo ler, que é o 4º livro da série, que é a Rainha das Sombras. Esse daqui é um livro, assim, que pela minha experiência de leitura, eu até gravei um vlog que lançou recentemente sobre ele. Pela minha experiência de leitura, foi um livro, assim, que estava criando um terreno pra gente poder chegar do ponto A pro ponto B. Então, ponto A, que teria sido ali a história de Trono de Vidro, o primeiro livro, que, assim, pra mim, é uma história completamente diferente da história que a gente tá agora, tipo, no 4º livro. Então, assim, muita coisa muda, assim, personagens já não são mais os mesmos, sabe? Então, assim, a história que acontece aqui no primeiro livro, ela precisa passar por muita coisa pra chegar no último, no 6º. E não é à toa que é preciso de um livro como esse daqui pra levar essa história. O que aconteceu do livro 1 para chegar ao livro 3 é uma jornada por si só. Mas o livro 3 pode ser visto, na minha opinião, como um primeiro livro de uma nova série, sabe? De uma nova história, porque muita coisa muda ali. É um livro, assim, introdutório, apesar de ser o 3º, porque é um livro que introduz pra gente muitos elementos, muitas personagens, que introduz pra gente o que a gente pode esperar do resto da série. De uma forma que o primeiro e o segundo não fariam, que o primeiro e o segundo não conseguiriam demonstrar. Então, levando isso em consideração, considerando talvez o 3º como uma introdução ou como um segundo primeiro livro da série, esse daqui eu vejo assim como se fosse um segundo livro de uma trilogia. É aquele livro assim que precisa ter pra gente ter ferramentas de história, de narrativa, de desenvolvimento de personagens que fazem com que a gente entenda o que vai acontecer no último livro. Daí, vou falar dos últimos 2 audiobooks que eu ouvi, que eu terminei agora em abril. O primeiro foi The Devil in the White City, que é O Demônio na Cidade Branca, porque eu tenho esse livro, eu tava lendo ele ano passado. Eu acho que eu demorei, assim, ano passado uns 3 meses, assim, pra chegar até a página 100 e pouco. Foi bem difícil. E daí, quando eu descobri que tinha audiobook, eu falei, cara, vai ter que ser isso. E assim, eu não tenho muita coisa boa pra falar sobre essa história. Ele é uma história que conta de uma forma, assim, querendo não ser biográfica, uma história, assim, meio que de não ficção, sobre 2 eventos paralelos que aconteceram em Chicago no final do século XIX. Um que foi a Feira de Ciências Internacional que teve em Chicago, e a Feira Mundial, esqueci até o nome, mas é uma grande feira mundial, que é uma sequência da feira que teve em Paris, que foi onde foi construída a Torre Eiffel. Então, assim, tem uma importância mundial muito grande essa feira. Ela era para a primeira feira a ser nos Estados Unidos, desse porte, e era uma feira responsável por atualizar o mundo sobre os descobrimentos, sobre arte, sobre arquitetura, sobre os debates atuais da sociedade, entendeu? E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, estava também acontecendo um grande matadouro ali de um serial killer. Então, e uma história tão intrínseca à outra, assim, que é impossível você contar a história sobre a feira sem contar o que aconteceu com Chicago, com a presença desse serial killer. É para ser uma obra não ficcional sobre esses 2 paralelos, contando, assim, sobre todo o desenvolvimento de Chicago e o que levou, o que foi preciso para criar essa feira, para construir essa feira, que foi um grande desafio. Esse não ficcional, ele vem porque esse livro é baseado, assim, em histórias de jornais, em recortes de notícias, em biografias, em escritos
da época, sabe, tipo, todas... É realmente uma obra de não ficção. Ele faz uma romantização, no sentido, assim, de criar uma narrativa ficcional em cima dessa não ficcional. E eu acho que foi isso que me perdeu. Eu acho, assim, que foi isso, assim, o que me fez não gostar dessa história. Porque daí fica muito, tá, mas o que é real, o que aconteceu e o que é da opinião do autor. Algumas coisas são bem explícitas, mas como ele poderia saber de algumas conversas, como ele poderia saber de pensamentos? Não sei, eu não curti, achei chato em alguns momentos. Daí tinha vários momentos, assim, que era muito detalhado sobre questões de arquitetura, assim, de construção. Ai, porque o terreno era sei lá o quê, e daí porque o terreno era dessa forma, tinha que fazer várias coisas, sabe? Tipo, ai, não sei, não gostei. Mas tá aí, tá lido, ele é um desafio, ele é um livro do desafio da Rory Gilmore. É um livro dos meus livros dos 25 para ler antes dos 25, então pelo menos isso já tá feito. E por fim, o último audiobook que eu ouvi foi Beach Read. Eu gostei bastante desse audiobook. Assim que eu terminei ele, eu já peguei e fiz a reserva pro outro livro que a autora também tem. E, ai, que gostosinho! Que gostosinho. É assim, é aquele livro que você meio que sabe o que vai acontecer, mas você não sabe muito bem como. Então, assim, aqui vai contar a história da January e do Everett, que os dois são autores famosos, assim, eles apareceram nas listas do New York Times, e daí eles fizeram a faculdade juntos. Só que enquanto o Everett escreve histórias, assim, mais sombrias, mais, assim, mistérios, suspense, até uma questão que de não ficção, a January escreve histórias de amor. E daí a gente vai acompanhar aqui, sob o ponto de vista da January, a vida dela, como tudo mudou a partir da morte do pai dela e o que isso fez com que ela visse a forma como ela interage com histórias de amor e todo esse rebuliço. E daí acaba que ela vai pra casa da praia do pai dela e lá ela precisa escrever a próxima história. Ela tem poucos meses pra escrever e pra levar pra editora dela. E daí, quem que é o vizinho de porta dela? Quem que é o vizinho? O Everett. E o que que acontece? Eles se odeiam, porque eles fizeram faculdade juntas. E a January sempre sempre achou que o Everett era tipo assim, um cara mala, que só criticava ela. Então assim, ela realmente não gosta dele. E no ponto assim de que eu vê meio que ele como um arqui-inimigo. E eles estão ali, naquele mesmo período de tempo, ela ali lidando com todas as consequências da morte do pai dela, e enquanto tem que escrever um livro e tem prazos, e daí tem esse cara, um pé no saco, que é vizinho dela e que também tá escrevendo um livro. E o que que acontece? Os dois estão com bloqueio criativo, os dois não conseguem escrever. E daí o que que eles fazem? O Everett vai escrever um livro de romance e ela vai escrever um livro de mistério, suspense, um livro mais sombrio. E a gente acompanha como que se desenvolve isso. E você sabe que no final eles vão ficar juntos, mas vocês não sabem o que vai acontecer. E daí no meio de tantos plot twists e de tantas coisas que fazem a gente entender melhor por que cada personagem é de uma forma, a gente vai se apaixonando por eles e pela história de amor deles. E é muito lindo e muito fofo mesmo. Gostei bastante desse livro. Acho que principalmente depois de The Devil in the White City, eu precisava de um livro fofinho assim. Tô lendo ao mesmo tempo, né, Torre do Alvorecer e Império de Tempestades. Império de Tempestades é o 5º livro e Torre de Alvorecer é um livro que acompanha o que tá acontecendo aqui, só que em outro lugar. Então, basicamente, esses 2 livros acontecem ao mesmo tempo. Por isso que eu tô lendo eles ao mesmo tempo. Eu tô gravando um vlog com a minha experiência de leitura desses livros. E daí lá eu vou falar melhor sobre o que eu tô achando dessas leituras e o que eu tô achando de ler os 2 ao mesmo tempo.
é uma experiência bem interessante. Outro livro, né, que eu acho que é importante eu mencionar, porque eu também já tinha passado da metade dele no final de abril, que é Daisy Jones and the Six. E eu tô ouvindo como audiobook e tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu gostei bastante de ter podido, né, pegar esse livro e interagir com ele dessa forma. Eu realmente acho que ele, como audiobook, é sensacional. Mas é isso, gente. Não foi, assim, o melhor mês de leitura, mas eu acho que estamos aí, né, pra isso. Não precisa ser sempre o melhor. Não precisa ser sempre perfeito. E não precisa ser sempre 8, 9, 10 livros por mês. O importante é que eu tô aproveitando as leituras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo como que foi seu mês de leitura em abril. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!